É, é, né? Não, peraí. Deixa eu olhar aqui, né? Vou atrapalhar. A Thaís Rames, cadê a Thaís aí? Nossa parceira de artigo, né? E a Laís Soliane Greckner. E ainda temos a Graziella, temos a Tati. Fico contente da presença de vocês todos para assistir o trabalho da Andressa, tá bom? Então, Andressa, são 10h30, praticamente, falta um minuto. Todo mundo preparado? Podemos começar? Por mim, tranquilo. Então, tá bom. Então, tá meu cronômetro aqui. Vamos lá, Andressa. Então tá. Só antes de começar, eu queria tirar um minutinho para fazer uma oração, consagrando esse momento a Deus, que foi quem me trouxe aqui até agora. Então, só queria fazer esse momento de oração. Amado Deus, obrigada por estar aqui, por me permitir estar aqui, por permitir que cada uma dessas pessoas estivessem aqui, Deus. Toma lugar de honra, em nome de Jesus. Amém. Então, esse trabalho ele é sobre a educação cristã como fator de influência no desenvolvimento neuropsicomotor. Foi feito por mim, Andresa, e orientado pela professora Fabiana. Só para introduzir, contextualizar alguns conceitos, o desenvolvimento motor ele é um processo contínuo de mudanças na capacidade funcional do indivíduo. Ele é cumulativo, ele está relacionado com a idade cronológica da criança, mas não é só a idade cronológica, porque existem outros fatores que também influenciam, como, por exemplo, o fator ambiental. Então, nem toda pessoa vai ter um desenvolvimento na mesma proporção, né? Em relação ao ensino, o ensino ele envolve o ser humano de uma forma integral, não tem como ensinar de forma separadamente ou físico, é sempre integral. A educação cristã, ela enfatiza a educação do ser humano de uma forma integral, justamente, e o propósito dessa educação é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda força. E a educação domiciliar, ela tem por objetivo conectar as vidas através do aprendizado, conhecer Deus e tornar ele conhecido através da educação em toda a ciência. E assim ela desenvolve aptidões intelectuais e, por consequência, também físicas. Então, a educação cristã, ela justamente ensina as disciplinas, como, por exemplo, biologia, história e todas as outras disciplinas a partir da cosmovisão cristã, bíblica. E o sistema escolar, por outro lado, vamos citar o exemplo da biologia. Ele ensina a biologia a partir da teoria darwiniana. Darwin, ele defendia a ideia de que as espécies elas vão se mudando ao longo do tempo. Elas dão origem a novas espécies e elas compartilham de um ancestral comum. Aí Haeckel ele tentou comprovar essa teoria de Darwin, demonstrando que todos os vertebrados eles têm o mesmo embrião. Só que a revista Science, em 97, ela expôs que é uma fraude esses desenhos que justamente estão nos livros de biologia das crianças nas escolas. Por outro lado, os quarks, eles são a menor partícula que existe no universo. E eles são tão pequenos que eles são resumidos em uma vibração sonora. Eles formam os prótons e os nêutrons que compõem o núcleo do átomo. Então, em resumo, tudo à nossa volta é formado de átomo, e os átomos eles são formados dos quarks, que são uma vibração sonora, que isso evidencia o que as escrituras falam em Gênesis, quando Deus disse que Deus disse e tudo passou a existir. E também outra evidência apontada foi a conclusão do mapeamento genético, que foi concluído em 2021 e publicado também pela revista Science, que identificou que o ser humano ele tem entre 6 a 7 mil anos e não tem milhões de anos. Então, é impossível associar o gene do ser humano com o do macaco. Então, esses fatos científicos, eles não fazem parte do ensino nas escolas, no sistema escolar.
E o desenvolvimento motor, ele não está condicionado só aos fatores neurofisiológicos, mas também depende da constituição psíquica da criança. As escrituras falam que o espírito forte ele sustenta o corpo e que a verdade é o alimento para o espírito. Então, levando isso em consideração, se entende que o ensino ele tem que ser pautado pela verdade. E a verdade ela é absoluta, porque o próprio conceito da palavra exige isso, implica essa característica. E então se entende que é necessário que a educação ela seja pautada pelo ensino das escrituras, não porque o cristianismo é uma religião, mas porque ele é a verdade. E assim a criança, por consequência, ela vai acabar se desenvolvendo adequadamente, porque ela aprende a interagir consigo mesma e com o ambiente de uma forma adequada. Isso levou à pergunta de pesquisa, que é qual a influência da educação cristã no desenvolvimento neuropsicomotor do indivíduo. E como objetivos, foi traçado o objetivo geral de demonstrar a influência da educação cristã no desenvolvimento neuropsicomotor do indivíduo, e como objetivos específicos, mensurar o desenvolvimento motor da criança, identificar as condições ambientais das crianças que estudam no formato domiciliar e relacionar a educação recebida com o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Como justificativa para a realização desse trabalho, a justificativa social é que se entende que não pode ter uma educação sem uma cultura moral e não existe cultura moral sem o cristianismo. Institucionalmente falando, se entende que a relevância dessa pesquisa é pela disseminação da informação a respeito da educação domiciliar e um maior alcance do modelo de ensino e também as contribuições, as implicações disso na área da pediatria e do desenvolvimento motor. E a justificativa pessoal é justamente as minhas experiências pessoais com o sistema escolar e também posteriormente, quando eu conheci Jesus, com o ensino que eu recebi do próprio Deus, através das Escrituras, e como isso teve influência e impacto na minha vida. Então, é importante entender que a mente e o cérebro, elas são coisas distintas, né? O cérebro ele vai se conformar aos pensamentos, que é explicado pela neuroplasticidade. Então, isso significa que os pensamentos e as emoções, elas vão ser transformados em efeitos fisiológicos, e que aquilo que é imaterial dirige o mundo material, o físico. E a infância é justamente a fase de construção do ser. As escrituras dizem em Provérbios que se deve instruir a criança segundo os objetivos que se tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não vai se desviar desses objetivos. E então, assim, se entende que toda educação, ela é, em essência, religiosa, porque ela tem o objetivo de separar algum indivíduo para alguma finalidade em específico. E educar é inserir alguém em uma cultura, assim como inserir uma cultura em alguém. E a habilidade motora, ela envolve componentes de outros domínios, não só do domínio motor, mas também do domínio cognitivo, afetivo. E a primeira infância, ela é o período de desenvolvimento das estruturas, dos circuitos cerebrais e também de aquisição das capacidades fundamentais que vão ser a base para possibilitar o aprimoramento de habilidades futuras. E a aprendizagem, ela é totalmente influenciada pelo ambiente no qual a criança está e com o qual ela vai interagir. Como metodologia do trabalho, essa pesquisa é do tipo exploratório, e as crianças inclusas nessa pesquisa são crianças com idade entre 8 a 12 anos, que estudam no modelo de educação domiciliar e fazem parte da comunidade de educação cristã clássica de Blumenau. E foram escolhidas as crianças nessa faixa etária justamente porque se entende que elas já tiveram uma vivência maior, elas já tiveram mais possibilidade de consolidação de todo o aprendizado delas. Então, é por esse motivo que foi escolhida essa faixa etária para esse estudo. Foram excluídas desse estudo crianças com algum déficit cognitivo ou motor, e também para descontinuidade, o critério estabelecido foi a opção dos pais pela interrupção da pesquisa. E a amostra, então, ela foi composta de 5 crianças, de uma comunidade que tem 18 crianças. E os instrumentos que foram usados para avaliar foi a escala de desenvolvimento motor Rosa Neto e também um questionário próprio semi-estruturado, para tentar entender a questão ambiental das crianças. Então, como resultados, a gente tem nesse gráfico aqui o nível motor das crianças,
E, de acordo com Rosa Neto, a classificação do nível motor da criança, ela se dá pela análise do quociente motor geral. Então, assim, a gente observou que nenhuma das crianças avaliadas nessa pesquisa, elas tiveram um desenvolvimento motor abaixo do normal. E, para finalidade de comparação, foi utilizado um estudo, uma pesquisa de Lima, feita em 2015. Ele pesquisou uma escola em Brasília, com crianças de 7 e 10 anos, que não tem nenhuma limitação funcional, que participavam das aulas de educação física e que não tem nenhum déficit cognitivo. E ele também avaliou o desenvolvimento motor delas, e ele obteve a média do quociente motor geral de 68,5, que caracteriza um nível motor inferior. E, em comparação, as crianças que foram avaliadas nessa minha pesquisa, que estão no ensino domiciliar, elas tiveram um quociente motor geral de 107, que indica um nível motor normal médio, então foi superior àquelas crianças que recebiam o ensino no sistema escolar. E as crianças do ensino domiciliar, apesar de elas não terem uma instrução de um professor, de um profissional da educação física, elas recebem diversos estímulos. Por exemplo, as mães contaram que elas brincam com os irmãos, com os vizinhos, com o cachorro, elas andam de bicicleta, desenham, brincam na areia, sobem em árvore, e também algumas delas praticam atividades específicas, por exemplo, ginástica rítmica, piano, já praticaram balé, jiu-jitsu, então elas têm incontáveis estímulos também, motores. Esse gráfico aqui, ele traz a relação dos dados obtidos no teste e a idade cronológica da criança para identificar a idade positiva ou negativa da criança. E a gente observa, então, que duas crianças elas tiveram o desenvolvimento motor superior à idade delas, e duas crianças tiveram o desenvolvimento motor adequado para a idade, e uma criança ela teve um desenvolvimento motor abaixo do esperado para a idade cronológica dela. Mas é interessante considerar que essa criança que teve o desenvolvimento motor abaixo, a mãe relatou que ela sofreu um trauma no ambiente escolar, porque ela frequentou a escola entre os 4 e 5 anos, e ali ela desenvolveu dermatite atópica, ela começava a chorar muito, ela roía as unhas, ela tinha medo, a mãe relatou que ela tinha um medo muito grande do professor de música. E o estresse na infância, ele predispõe a patologias como TDAH, depressão. Então, um pouco de tempo depois, a mãe relatou que a família optou por trocar a filha de instituição escolar, e aí eles conseguiram reverter o medo. Mas o detalhe é que a mãe relatou que o ambiente era completamente diferente. Por exemplo, no segundo ambiente, na segunda instituição que a filha estava, não existia o formato de sala de aula. Então, o próximo... Enfim, só um minuto, perdão. O próximo gráfico, ele fala sobre o trabalho das mães fora de casa. Então, assim, a gente entende que, apesar da educação domiciliar, ela representar uma mudança, assim, em muitos aspectos da vida da família, ela é possível, não é algo distante da realidade, porque das 3 mães que tiveram, fizeram parte dessa pesquisa, uma delas ainda mantém a rotina de trabalho fora de casa, ao mesmo tempo que ela concilia com o ensino domiciliar. Então, é mais uma questão, a gente entende que é mais uma questão organizacional. Em relação ao tempo de estudo, no formato domiciliar, a gente considerou relevante essa informação, buscar essa informação até para entender o que apresentava mais influência nos resultados que a gente está obtendo, né, no desenvolvimento motor da criança, para saber se realmente o impacto vem do ensino domiciliar, da família, ou se estava sofrendo influência também do sistema escolar. E a gente observou que só uma das crianças pesquisadas, ela estava há mais tempo no sistema escolar do que no homeschooling. E outras crianças, por exemplo, nem tiveram contato com o sistema escolar. Elas sempre foram instruídas no modelo domiciliar. Então, realmente, a gente entende que os resultados dessa pesquisa, eles têm influência, a influência predominante é da família, do ambiente familiar. E aí também a gente obteve resultados a respeito do gosto das crianças pelo estudo, e todas as crianças que foram pesquisadas, elas afirmaram que elas gostam de estudar. E quando eu fui na comunidade, onde elas se reúnem semanalmente lá para fazer o estudo em grupo, foi possível observar claramente assim, que tem um ensino robusto, que as crianças elas têm domínio do conteúdo,
E tem essa interação dinâmica e respeitosa das crianças entre si e também delas com os adultos e dos adultos com elas. E o mais interessante é que realmente as crianças elas demonstravam uma segurança muito grande pelo fato da família estar por perto. Então, se entende que essa segurança que faz com que a performance parta de um lugar de plena aceitação, faz com que a criança ela tenha essa liberdade para explorar mais e fazer a experimentação e novas descobertas. Então, acaba impactando muito no desenvolvimento motor da criança. E o bom desempenho motor dessas crianças da pesquisa, ele pode estar relacionado ao gosto que elas têm pelo aprendizado, que provavelmente vem instigado pela família, pelo ambiente familiar que instiga elas a isso. E a emoção, ela constitui uma função inseparável da cognição, da aprendizagem. Então, a gente observou que entre os motivos que as crianças mais gostam de estudar, o que elas mais mencionaram é que é o ensino personalizado e também a proximidade com os pais, mas elas mencionaram categoricamente o ensino personalizado. E Galarrui, ele afirma que o processo de desenvolvimento motor, ele é individual e que cada criança ela tem um cronograma singular para aquisição dessas capacidades de movimento, né? E Florinda, ele diz que entre os fatores limitantes para a aquisição dessas capacidades motoras está o déficit cognitivo, a falta de motivação, de atenção, problemas de compreensão, de verbalização. Então, se entende que a educação compulsória, ela não tem tantos benefícios como ela aparenta ter, porque ela não se atenta às questões, às necessidades emocionais e espirituais das crianças, como o ensino domiciliar, a fé cristã proporciona através desse ensino domiciliar, e o ensino compulsório também não é capaz de promover esse ensino personalizado, que beneficia muito no desenvolvimento. Em relação à percepção de valor das crianças, é interessante comentar também que a plasticidade cerebral ela é muito afetada pelo relacionamento entre os pais e filhos, e Pius ele diz que a relação familiar ela é determinante para a organização comportamental da criança e das competências motoras da criança, porque o ambiente familiar ele vai determinar como a criança vai se comportar em sociedade. Isso é muito explicado pelos neurônios motores, neurônios espelho, porque existe o aprendizado por meio de uma imitação. Então, é uma reprodução de comportamento. E também as crianças que os pais eles não oferecem tanto apoio para as mães no cuidado com os filhos, os filhos têm mais chance de apresentar atraso no desenvolvimento motor. E as mães que recebem um maior suporte dos maridos, elas têm um comportamento mais positivo em relação aos filhos, então isso acaba impactando na qualidade das atividades que elas desenvolvem com as crianças também, que impacta diretamente na qualidade do desenvolvimento motor da criança. E as escrituras, elas descrevem como deve ser o lar cristão. As escrituras dizem que os maridos, eles devem amar cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e que as esposas se sujeitem ao seu marido como ao Senhor, e que os filhos honrem o pai e a mãe, e os pais não provoquem os filhos à ira. Então, a gente percebe que esse ambiente cristão, ele promove um ambiente seguro e estável para o desenvolvimento da criança. E a respeito da socialização, é um dos argumentos que os opositores do ensino domiciliar eles mais levantam, né? E então, assim, o autor Silva ele diz que a família ela pode ser considerada o sistema que mais influencia diretamente no desenvolvimento da criança. E ele é justamente um sistema poderoso de socialização para a criança que impacta no desenvolvimento saudável da criança. E as crianças, elas são socializadas justamente através desses vínculos, dessas relações que são criadas ao longo do tempo, desses vínculos estreitos que são estabelecidos, que é justamente o que a família promove. E as crianças, elas aprendem a interpretar o significado das coisas através das informações que elas recebem de fora, por exemplo, dos adultos, do ambiente que cerca ela. Então, e McGill, ele fala justamente sobre a transferência da aprendizagem. Ele diz que essa transferência de aprendizagem é a influência de uma experiência prévia no desempenho de uma... Vou voltar. A influência da experiência que a criança teve antes no desempenho de uma habilidade num contexto diferente. Então, a aprendizagem no ambiente domiciliar, ela dá para a criança o fundamento necessário para que haja essa transferência da aprendizagem para o ambiente social.
E Colnago ele afirma que se a família não estiver funcionando de forma adequada, todas as interações com a sociedade, da criança com a sociedade, vão ser frustradas, vão ser prejudicadas. Como considerações finais, então se entende que a educação cristã ela realmente influencia de uma forma positiva no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, isso principalmente pelo ensino integral, que é promovido, e o ambiente estruturado que a família oferece para a criança, que é decorrente da fé cristã da família, e também através da média positiva, de idade positiva que foi alcançada pelas crianças desse estudo, foi de 6,4 meses. Então, a gente entende que esse cálculo ali foi feito em relação da idade motora geral, que foi os dados obtidos na avaliação motora, e também em relação à idade cronológica. Então, elas tiveram uma idade positiva, um desenvolvimento motor adequado. E, como sugestão final, fica que para futuras pesquisas possam ser incluídas também crianças que estudam no sistema escolar, para que seja aprofundado o tema e possibilitado uma análise comparativa. E é isso. Agradeço pela atenção e fico aberta à discussão.